Muito bem. Muito boa noite, muito prazer. Meu nome é Sérgio. A Terezinha, responsável aqui pela programação da casa, procurou bastante gente para vir aqui. Ela telefonou para muitos expositores, mas ninguém podia vir. E então eu estou aqui, peço compaixão de vocês para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos ficar aqui uns 40 minutos conversando e vamos entender o que é que efetivamente nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou dizendo aqui, não aqui na Terra, né? Mas aqui na Casa Espírita, porque às vezes a gente vem frequentar a Casa Espírita e não tem uma noção muito clara de qual é o nosso objetivo aqui, não é mesmo? Mas conta-se que cerca de 150, 160 anos atrás, houve assim a ligação de uma célula, e essa ligação de célula, obviamente, já foi atendida, e ele então despertou-se para uma realidade e procurou entender e desenvolver aquilo ao qual ele havia sido chamado. Essa célula se chamava Allan Kardec, e o Allan Kardec então continua o desenvolvimento desta enorme instituição chamada Doutrina Espírita, para que nós pudéssemos ativar as melhores possibilidades do homem e da espiritualidade na Terra. Então Kardec iniciou esse processo, esse trabalho, e através desse trabalho nós vamos devagarzinho entendendo exatamente a que viemos à Terra. Nós estamos aqui com tarefas, todos nós temos objetivos e temos missões a serem cumpridas. Eu estou falando aqui em estilo, digamos assim, em estilo de filmes, né? Como se nós estivéssemos aqui numa instituição secreta, tipo KGB, CIA, não é? Mas no fundo vocês vão perceber que nós fazemos parte de uma grande instituição que ainda é secreta no mundo, porque o mundo ainda não conseguiu entender exatamente o que significa a doutrina. Mas isso é de propósito, porque o mundo ainda não tem condições de entender exatamente o que é a doutrina. Mas nós, como células desta grande corporação secreta, que é a doutrina espírita, por assim dizer, não é? Nós já começamos a ter uma noção clara do que é efetivamente a nossa missão. E aí nós vamos consultar este iniciador deste trabalho, que é o Allan Kardec. Nós vamos perceber, nós vamos descobrir de onde viemos do mundo espiritual, por que estamos aqui e para onde vamos voltar, para o mundo espiritual novamente. Então nós estamos aqui em tarefas de trabalho, nós estamos em missão, por assim dizer. O Cristo fala de missão e todos nós estamos em missão na Terra, seja com os parentes, seja com amigos, seja com familiares, não importa, mas todos nós temos uma tarefa a ser cumprida na Terra. A grande dificuldade de cumprir essa tarefa é que muitas vezes nós ainda não despertamos para a nossa atividade, para exatamente o que viemos fazer. E aí muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece? A gente, por assim dizer, desvia a missão. Então nós perdemos em algumas possibilidades, nós perdemos o fio da meada da missão e desencarnamos sem cumprir a nossa efetiva missão. Mas como a nossa instituição é muito grande e muito organizada, porque não se tratam dos homens, se tratam dos espíritos, não é? E os espíritos comandam essa organização, eles na verdade colocam a gente numa espécie de molho, até que a gente possa voltar e retomar a nossa missão. E aí nós descobrimos, né, que nós somos imortais. Então vejam, nós fazemos parte de uma grande instituição e descobrimos que somos imortais. Mas essa descoberta não são de todos, porque a maioria ainda duvida dessa possibilidade, não é? Aí fora, as pessoas têm dúvidas, têm medo de descobrir essa realidade e continuam dormindo nesse berço esplêndido da natureza. Mas nós já sabemos, somos seres imortais e estamos aqui e precisamos nos aprimorar, nos capacitar para cumprir as nossas missões. Muito bem, a casa vem cumprindo essa missão porque, em verdade, nós não podemos ficar só na teoria, nós precisamos também ter a parte prática, por assim dizer, não é? Então vamos imaginar que nós estivéssemos numa instituição secreta dessa, nós não podíamos só estudar, não é? Nós tínhamos que ir para campo, e no campo é onde a gente vai aprender como lidar. E na doutrina nós vamos percebendo exatamente isso, nós precisamos descobrir
exatamente o que estamos fazendo, o que viemos fazer, e não podemos esquecer que nós precisamos sair a campo. E sair a campo para fazer exatamente o quê? E é isso que nós estamos aqui na casa, despertando para esta realidade. Porque alguns de nós, o campo de trabalho dele está dentro de casa, outros está fora, alguns estão no emprego, no trabalho, outros estão em pessoas em condições diferentes das nossas. Enfim, nós vamos descobrindo aonde nós temos que atuar, que campo de trabalho nos cabe realizar. Todos nós temos um campo de trabalho a realizar. Bom, eu estou enrolando vocês aqui há uns 5, 7 minutos. O nosso tema hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca. E aí tem uma associação com essas informações, porque Jesus passou diante de uma figueira e estava com vontade de se alimentar de alguma coisa. E aí ele percebe que a figueira não tinha nada para oferecer. Conta-se o evangelho que Jesus amaldiçoou a figueira, como se Jesus pudesse amaldiçoar alguma coisa, mas ele diz, bom, dessa figueira não vai dar mais frutos. E os discípulos que estavam ao seu redor pensaram, meu Deus do céu, mas o que é isso? O que é que está acontecendo? Meu Deus do céu, como assim? Nem é época de frutos, Senhor. Nem é época de figo, como é que o Senhor vai exigir uma coisa que não é época para ela? Pensaram assim, não é? E aí passaram no dia seguinte e perceberam que a figueira estava toda assim retorcida, ressequida, né? Estava toda tímida. E aí nós vamos buscar as interpretações dessa passagem. O que significa isso? É mais ou menos o que significa com todos nós. Porque quando nós estamos despertos para uma tarefa, nós não podemos aguardar uma fase do ano para realizá-la. Os nossos meios de trabalho, muitas vezes, acontecem todos os dias. 6, 8, 12, 14 horas por dia. E nós não podemos dizer assim, bom, no inverno nós não trabalhamos, só vamos trabalhar no verão. Ah, mas o nosso país nem tem um inverno tão rigoroso. Então nós não temos como dizer que vamos trabalhar apenas em épocas sazonais. Vejam, esse exemplo mostra claramente para todos nós de que nós precisamos tomar consciência que o nosso trabalho em campo é constante. Então nós não vamos trabalhar em campo porque a pessoa está doente, então a gente vai lá favorecer aquele problema. Ah, mas ela sarou da doença, então agora não tenho mais o que fazer, eu vou sossegar, levantar minhas pernas e assistir todos os seriados e todos os filmes que eu tiver direito. Não é bem esse o nosso objetivo, tá certo? Porque se resolvemos uma missão, nós precisamos partir para outra. Olha só, o André Luiz fala uma coisa interessante, olha a frasezinha bonitinha que ele mostra pra gente. Depois de um problema, aguardar outro. Olha só, e até agora a gente achou assim, eu vou resolver esse problema e estou tranquilo, estou feliz, estou sossegadão, está tudo certo, não é? Não é assim que a gente pensa? Em verdade, mal a gente imagina que a gente terminou de resolver aquele problema, já tem um outro caminho. Quando não, os dois se chocam, quase um contra o outro. E a gente resolve um para poder continuar resolvendo o outro, ou o próximo problema, não é mesmo? Então nós vamos percebendo que o trabalho em campo ele é um trabalho constante. E nós não podemos simplesmente, por capricho qualquer, parar com ele. Porque quando a gente para um trabalho em campo, nós ficamos absolutamente destreinados. E nós precisamos continuar atuando, ainda que seja uma atuação mais discreta ou mínima, nós não podemos parar efetivamente. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Então nós temos, iguais a esta agência secreta, nós temos só na cidade, no estado de São Paulo, cerca de 15 mil células secretas iguais a essa, aos quais nós fazemos parte, não é? Ao qual a espiritualidade vem preparando-nos para que nós possamos sair a campo e ir em busca das nossas missões. Então, não se iludam que nós não vamos ficar aqui o tempo todo.
Nós precisamos buscar as nossas atividades. É claro, para a administração, para a condução, para as nossas escolas, para as nossas reuniões, nós podemos nos reunir, obviamente, mas nós não podemos esquecer que precisamos atuar constantemente à maneira da recomendação de Jesus para a figueira, porque em verdade, e nós precisamos entender que precisamos dar frutos o ano inteiro. Então a gente dá frutos, por exemplo, no Natal. A maioria das células desavisadas fazem isso, não é? Elas no Natal dão alguns frutos, não é isso? Só no Natal. Mas aqui na casa nós vamos perceber que o Natal é apenas uma das oportunidades. Porque nós temos dezenas e, se não dizer, centenas de outras oportunidades para dar frutos. Então vejam como a gente começa a perceber um novo horizonte, em saber que nós não estamos aqui para resolver uma dorzinha passageira, para resolver um conflitozinho passageiro. Ah, mas você fala assim, você me desrespeita, porque você não sabe o tamanho do meu problema, e eu estou aqui para que os espíritos me ajudem a resolver. Tome cuidado com esse conceito, porque, em verdade, nós viemos aqui porque estamos sendo despertados para uma realidade ainda maior, que nós sequer podíamos imaginar. Então vem uma dor qualquer, que é exatamente o despertamento da célula, olha só, que somos nós. Então nós viemos aqui por conta disso, porque através deste motivo, nós vamos descobrir que isso era o de menos importância, que nós temos uma tarefa muito grande, muito forte pela frente, que nós precisamos nos preparar, continuar nos preparando, estudar incessantemente, conhecer incessantemente essas benditas lições do Evangelho, porque o Evangelho, como nos disse na própria lição, ele nos mostra que as atividades que não produzem frutos, as atividades que não funcionam para nada, não servem para nada e prejudicam o seu semelhante, elas serão pulverizadas, serão arrancadas da terra. Então nós estamos às vezes preocupados com partidos políticos, estamos preocupados com esta ou aquela criação qualquer de algum lunático por aí, mas a nossa tarefa é muito maior do que essa. E pensem bem, 2000 anos nós estamos em treinamento. Nós não estamos aqui na casa espírita porque gostamos das informações que a doutrina nos dá. Nós estagiamos por dezenas e dezenas de ideias religiosas. Nós paramos na Igreja Católica por anos a fio. E aí a doutrina vem e fala assim: você teve alguma base, mas o despertamento maior e a atividade maior chegou agora, porque nós precisaríamos ter realmente passado por esta preparação inicial. Portanto, o esforço que nos cabe é justamente esse: descobrir qual é a nossa missão, o que é que estamos fazendo aqui. E nós não podemos malbaratar com isso, porque se malbaratarmos, teremos outras oportunidades, mas ficaremos um passo atrás daqueles que andam com a gente. Eles avançam e nós ficamos para trás. Bom, mas vamos falar da parábola da figueira, que é uma passagem forte do Cristo, uma vez que os Espíritos explicam daquelas pessoas que não produzem nada para ninguém, não fazem nada por ninguém, só esperam receber alguma coisa de alguém. Mas vamos relaxar um pouco essa conversa, para ela ficar um pouquinho diferente, porque eu estou percebendo que tem gente aqui que está querendo uma caminha para dormir. Eu tenho na minha casa uma cunhada especial, ela tem 50 anos, nasceu em 1969, ela fez 50 anos esse ano. Só que ela tem idade mental que varia de 12, 8, 14, 16, depende da conveniência, todo mundo sabe disso, não é? Depende um pouco da conveniência, do momento, não é? E ela na verdade tem essa limitação, esta deficiência intelectual. Mas a gente percebe que ela consegue fazer alguma coisa por alguém. Olha só.
ela em muitos momentos do seu dia a dia, ela consegue tomar uma iniciativa em ajudar o desenvolvimento da casa, em realizar pequenas tarefas domésticas, mesmo com a conveniência de ser tratada como uma pessoa que não tem capacidade nenhuma para fazer nada. E aí eu fico pensando um paralelo, porque também de vez em quando acontecem os problemas, não é? Como a gente está relaxando agora, eu posso falar algumas coisas mais leves, não é? Então vamos dizer assim, que de vez em quando eu brigo com ela, ou ela briga comigo, eu não sei exatamente o que acontece entre eu e ela, não é? Então aí precisa vir um conciliador, que é a minha esposa. O conciliador chega. O conciliador chega, né? A conciliadora. Então ela faz algumas perguntas chaves, não é? Para um lado. Normalmente é para o meu lado, né? A pergunta, né? Obviamente, não é? E aí a gente cai em si e percebe que realmente a gente precisa entender diferente as coisas. Mas a pergunta básica do conciliador é assim: quem é especial? É você ou é ela? E aí a gente percebe que é ela, não é eu, não é? É por isso que eu tenho que tratá-la de uma forma diferente. Eu não posso, muitas vezes, exigir dela informações ou manifestações ou procedimentos que ela não tem condição, não tem capacidade de oferecer, de doar, de dar, não é mesmo? Então mesmo ela consegue ser útil e nós precisamos perguntar para nós mesmos: e nós conseguimos ter alguma utilidade no meio em que vivemos? Como que nós nos comportamos diante dos nossos semelhantes? Como nós nos comportamos diante de um chamamento? Agora mesmo tivemos um aqui, não é? Para virmos aí numa comemoraçãozinha, numa confraternização de junho, não é? Numa festa de junina. A outra que é julina, né? E tem agora as agostinas, depois vamos ter as setembrinas, depois vamos ter as outras. Então, vamos ter uma por mês, não é? Então nós precisamos entender, será que nós podemos dar um pouco de contribuição? Como que a gente encara isso? De que forma? Então nós precisamos entender como nós podemos fazer para tomarmos uma utilidade no convívio com as pessoas, no dia a dia do trabalho, como a gente lida com os colegas de trabalho, como a gente convive com pessoas que moram na nossa casa, como que a gente convive com familiares nossos. E agora, a mais nova e inédita colocação do expositor, dos expositores, não é? Dos devedores, não é expositor, dos devedores de outras épocas. E é assim, como a gente convive, por exemplo, num grupo social eletrônico. Como a gente convive, não é? De vez em quando a gente não tem vontade de, sei lá, quebrar o negócio que está na nossa mão, jogar na parede. A gente quer se vingar das pessoas que fazem parte desse grupo, saindo do grupo. A maior vingança que a gente pode fazer é essa. Sair desse grupo, vou acabar com esse grupo, vou sair do grupo. Não é assim, não é? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, quando nos aborrece. Pra que eu vou ficar com isso? Não preciso disso. Olha aí quem é que está falando mais alto na gente, não é? Então, como que a gente convive diante disso? Será que a gente consegue ouvir adversidades? Parar para ouvir alguém numa condição diferente da nossa, mas ouvir com tolerância, com paciência. Será que a gente aguenta um desaforo, uma malcriação eletrônica? Será que a gente aguenta? Como a gente se comporta diante disso? Olha, as nossas tarefas, as nossas missões, não é? Então a ideia é que a gente comece a perceber que o nosso trabalho é exatamente com essas pessoas. Se estamos juntos num grupo, são pessoas conhecidas, ou que trouxeram para o nosso conhecimento, e como nós devemos nos comportar diante a elas. Será que é agir de forma infantil, de forma malcriada, de forma grosseira? Será que é responder de forma urbana, de forma cristã? Como que a gente responde, às vezes, a alguns anseios? Como que em que momento a gente acha que deve se manifestar diante de uma ideia ou de uma opinião, ou diante de alguma coisa?
Então vejam como nós vamos percebendo que a convivência não é simplesmente assim, não é imaginar de que nós vamos receber e oferecer alguns preceitos cristãos e com isso é o suficiente, como fazíamos há alguns séculos dentro da Igreja Católica, quando a gente se contentava apenas em ir uma vez por semana na missa, sentar lá no banco, levantar, sentar, sentar, levantar, levantar, sentar, tomar aquele troço que eles dão pra gente, aquele pãozinho seco, tomar aquele golinho de vinho, e aí voltamos para o nosso lar, para os nossos afazeres e continuamos do mesmo jeito, sem qualquer alteração, sem qualquer modificação, sem qualquer mudança. Hoje nós estamos sendo chamados para outro comportamento. Nós precisamos verificar quem efetivamente nós somos, o que existe dentro de nós, como nós nos comportamos diante da vida, diante das coisas maiores da vida, diante do Criador, diante do universo. O que estamos fazendo aqui, para que serve a vida? Como que nós vamos conviver de forma pacífica com as pessoas difíceis, das pessoas irascíveis, das pessoas complicadas? Como que nós vamos conviver? Então, como que nós vamos conviver, por exemplo, diante de tantas adversidades que a gente encontra, por exemplo, em cidades grandes como a nossa, não é? No trânsito, no ônibus, na condução, no trem, no metrô. Como que a gente vai conviver, por exemplo, em empresas que trabalham de forma legal, algumas de forma legal e meio ilícitas? Como que a gente se comporta diante disso? Como a gente se comporta, por exemplo, diante da mentira, diante da hipocrisia? Que tipo de procedimento nós podemos realizar? Aí vem Jesus com a parábola da figueira seca que mostra pra gente o seguinte: não posso esperar a época. Nós precisamos produzir todos os dias. É para isso que nós estamos aqui. Ah, mas quer dizer que a gente só se alimenta assim em período sazonal, que nem alguns animais, fica hibernando. Tem um bicho que fica hibernando 6 meses, né? Qual que é? Alguém sabe? O urso, mas depois ele fica com uma fome lascada, né? Ele não quer nem saber quem é, ele ataca qualquer um, todo mundo, qualquer lugar, de qualquer jeito. Nós vamos ficar desse jeito. Nós vamos fazer igual o urso, né? Fica o dia inteiro sem comer, depois chega em casa, come tudo que tem na geladeira, no armário, tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus. Vocês estão pensando assim, nossa, puxa vida, vem tanto expositor tão capacitado, tão inteligente aqui, eles arrumam cada um para vir, meu Deus, mas aqui não tinha mais ninguém também, viu? Então tenha um pouco de paciência também, tá bom? Bom, então nós vamos devagarzinho entendendo que é preciso continuar, ainda que sejam a passos menores, ainda que a gente não consiga dar os passos largos, mas nós não podemos parar, nós precisamos continuar produzindo, nós precisamos continuar produzindo para o bem. Vejam o problema que é. Mas como nós vamos produzir para o bem, que se nós não temos uma noção muito clara do que nós estamos fazendo? Agora eu vou fazer uma fofoca para vocês. Falar bem baixo para não registrar aqui. A fofoca é a seguinte: são raríssimos os empregos e os trabalhos que nós desenvolvemos aqui na Terra que são lícitos. A maioria deles são ilícitos. Mas como assim, meu Deus do céu? Eu coloquei isso na mesa lá em casa, no Evangelho. Os meus filhos quase viraram a mesa. Nossa, meu Deus do céu, viraram. Como isso é possível? Eu falei, então me dê um exemplo. E o Bruno que trabalha no banco, o que ele faz de errado? O banco não faz nada de errado com a gente, não é? Só arranca tudo que pode, não é isso? A senhora tem empréstimo consignado? Mas eu vou no posto de gasolina, o que o posto de gasolina me faz que está errado? Com algumas exceções, eles colocam água, querosene, colocam até uma substância humana dentro do tambor, não é isso? Mas enfim, a discussão continuou, porque eles queriam achar alguma coisa que não era, não é? Então, eles começaram a dar diversos exemplos, mas aí eles acharam que eu era muito radical, que eu era muito fanático, que eu era muito
e quase me colocaram a camisa de força e chamaram lá a polícia, sei lá, alguma coisa assim, não é? Mas acontece que é o nível evolutivo da Terra. Eu lembro com muita clareza, no tempo que ainda era jovem, que eu ainda sou, mas há 600 meses atrás, mais ou menos, quando ia se construir uma casa, a gente devastava uma região imensa, arrancava tudo quanto é árvore, tudo que tinha, sujava o solo com tudo quanto é coisa, fazia cimento em tudo quanto é lugar, abria poço, depois que abria o poço e vinha a Sabesp ligar a água, a gente enchia o poço de lixo dentro, contaminava o lençol freático, não queria nem saber os vizinhos, quem ia usar aquela água e não ia. Olha como a gente fazia, ignorância pura, não é? E hoje olha que beleza, fui na casa de um amigo num prédio lá em Guarulhos, e aí tem uma árvore no meio do condomínio, assim, uma árvore, fizeram as escadas tudo ao redor da árvore, lá uma mangueira centenária que tem lá. Falei, nossa, meu Deus do céu, que sorte, hein, mangueira, que você teve, que se fosse no meu tempo, você já era. Se fosse no meu tempo, você já era, não é? Então veja como a gente consegue produzir para o bem. E a ideia básica é essa, fazer o que está ao nosso alcance, produzir para o bem, é sempre pensar no que nós podemos ser úteis, no que nós podemos favorecer. E isso não é uma tarefa muito difícil. E nós podemos realizar, seja em casa, em algum lugar. Por exemplo, com a telemarketing, que hoje estão se escasseando. Os telemarketers hoje são eletrônicos e a gente fala com a máquina. E aí, quando ele toca o telefone em casa, 2, 3 vezes seguidas, a máquina consegue completar a ligação. Aí fala que nós somos premiados e que você vai poder desfrutar de uma grande alegria, de uma grande possibilidade. E a gente vai falando com a máquina e a máquina vai identificando uma série de coisas. E aí, a gente urbanamente agradece a máquina por todos os benefícios que ela nos deu e desliga o telefone, não é assim? Mas antigamente o telemarketing era diferente, não é? Jornal, túmulo de cemitério, revistas, né? Cemitério? Cartão de... Toda semana. O senhor recebe? Diz que é um sinal, viu? Precisa tomar cuidado. Toda semana. Precisamos tomar cuidado. 1 hora, né? Então, nós precisamos tomar todo o cuidado possível para saber como lidar com esses tipos de problemas novos, modernos. Nós que moramos em prédio, acho que a maioria de vocês, aqui no Ipiranga tem menos prédios, mas muitos de nós moramos em prédios de apartamento, não é? Como a gente lida, por exemplo, com aquela pessoa que põe um carro na nossa vaga? É simples, né? Fácil, né? E isso com a maior tranquilidade possível. Alguém deve ter posto por engano o carro aqui. Não é? Poxa vida, sou dono dessa vaga há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tem. Mas acontece, as pessoas se enganam, não é mesmo? E aí, até a gente descobrir quem é, de repente, sei lá, um familiar nosso que a esposa autorizou pôr lá na vaga para ela poder fazer a visita pra gente até lá. E a gente chega em casa, mas que bom que você pôs o carro lá, pelo menos protegeu na rua, é perigoso mesmo, né? Que Deus te abençoe bastante, te ilumine, pode pôr o carro quando você quiser, nem precisa avisar, nem nada, pode deixar. Quando eu percebi que tinha um carro lá, eu saí resignadamente, pus o carro na rua, fiquei tranquilo, porque o meu carro tem seguro, tá tranquilo, tá certo? E a mamãe tá tudo bem, o pai, a avó, o tio, estão todos bem, graças a Deus, não é? Como que a gente se comporta no elevador, aquele vizinho que você dá bom dia todos os dias para ele, nunca respondeu? Ela respondeu, verdade. A senhora mora em prédio? A senhora mora em prédio? Mora. A senhora dá bom dia? Às vezes a gente insiste, bom dia, às vezes responde assim. Abaixo. Mas nem ouve. É. Então a gente faz aquela vibração bem amorosa, que Jesus não te proteja, te abençoe, que você possa sair daqui desse elevador com calma, tranquilo. Tomara a Deus que não esteja lavando com sabão a saída do elevador, que você se mantenha de pé, não é assim?
Que Deus te proteja, te abençoe durante o dia inteiro, o ano inteiro, aqui em todos os umbrais do mundo, do universo. Que Deus te abençoe. Sejamos fortes, façamos o bem sempre e constantemente, porque senão, já pensaram se na hora em que Jesus estiver conosco, nós não estivermos produzindo nada de bom? Imaginar o Cristo vindo verificar os seus conhecedores, somos nós. Vamos conhecer, vamos ver o que ele está fazendo agora, vamos ver. E para isso ele nem precisa sair de lugar nenhum, não é? Basta ele ligar lá alguns aparelhos, não é? Elétrico, físico, estáticos, e aí ele vai descobrindo onde nós estamos. De repente começa a aparecer uma figura assim, o filme do que nós estamos fazendo. Já pensaram? E é bem naquela hora que nós estamos cumprimentando no elevador, ou naquela hora que o moço pôs o carro na nossa vaga, ou em qualquer hora que nós fomos num comércio qualquer e alguém nos distratou por qualquer motivo. Então Cristo fala: meu Deus do céu, e agora, meu Deus? Tem uma mensagem do Emmanuel que diz pra gente o seguinte, chama-se remuneração espiritual. Todas as vezes que nós tivermos uma dívida para ser paga e viermos ser cobrados por essa dívida, que nós formos receber os cobradores dessa dívida que nós temos perante o universo, e esses cobradores chegarem e encontrarem a gente na prática do bem, manda os estatutos divinos que a dívida seja suspensa por prazo indeterminado. Então nós que somos contumazes devedores do universo, pensemos que a qualquer instante podemos ser cobrados de alguma dívida que nós, graças a Deus, não lembramos. Estejamos nesse instante na prática do bem. E a prática do bem não significa apenas e tão somente oferecendo e favorecendo benefícios materiais. Na maioria das vezes nós podemos oferecer recursos espirituais de equilíbrio, de paz, de amor, de saúde aos nossos semelhantes. Estejamos atentos, porque do contrário podemos ser considerados as figueiras secas. E as figueiras secas vão ter que esperar a próxima encarnação, infelizmente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não desanimem. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês. Muito obrigado.